Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos na Casa da Paz. Agradecemos a presença de todos que estão aqui conosco para compartilhar desses conhecimentos que a gente busca, né? Que todos nós estamos buscando para nos edificarmos, para que a gente possa sair daqui melhor do que quando a gente chegou, que é o propósito, né? Da caminhada. Bom, então na noite de hoje, para a gente começar as nossas reflexões,
A gente vai ler o texto Orar e Perdoar, que é do livro Ideal Espírita, de Chico Xavier, por diversos espíritos. Esse texto, especificamente, foi ditado por Emmanuel. E ele diz o seguinte: e quando estiverdes orando, perdoai. Jesus disse isso, está em Marcos capítulo 11, versículo 25. E Emmanuel discorre para nós. Como poderá alguém manter a própria consciência tranquila sem intenções sinceras? De igual modo, poderemos indagar como sustentar o coração sereno durante a prece sem análise real de si mesmo. A oração, para surtir resultados essenciais de conforto, exige enfrentemos a consciência em todas as circunstâncias. Intenções estranhas e sentimentos propositadamente viciados não se conciliam com um clima favorável à segurança de espírito. A coexistência do mal e do bem no íntimo do ser impossibilita o estabelecimento da paz. Sentimentos odiosos e vindicativos impedem a floração da espiritualidade superior. A Deus não se ilude, e a oração exterioriza a nossa emoção real. Dessa maneira, sem a luz da harmonia e do amor, não perceberemos a resposta celeste às nossas necessidades. A lei não se dobra às nossas fraquezas, porque a vontade divina não pode errar com a vontade humana, competindo-nos o dever de adaptarmos-nos aos excelsos desígnios. Atenta, pois, para as diretrizes que imprimes às tuas preces, na certeza de que o perdão deve ter presença invariável em todos os nossos atos, para que as nossas petições encontrem livre curso na direção de Deus. Interessante essa lição, né? Faz a gente refletir sobre a nossa oração, como que a gente ora, o que que a gente está trazendo no nosso coração. Muito importante essas reflexões, muito importantes. Então, eu convido todos nós a elevarmos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedindo, né, um amparo para que a gente consiga compreender de fato o que Jesus quis trazer para a gente, para que a gente consiga abrir os nossos corações, as nossas mentes, para as nossas dificuldades, né? Então, vamos colocar o Mestre Jesus em nossa tela mental. Mestre amado, obrigada por mais uma oportunidade de estudos. Obrigada por mais um dia de vida aqui na Terra, Senhor. Que a gente sabe que cada dia é precioso, cada oportunidade é preciosa na nossa escalada evolutiva, Mestre. Obrigada, Senhor, pelo teu amor incessante, por confiar em cada um de nós. Cada dia que o Senhor nos oferece é a confiança que o Senhor deposita na nossa transformação, no nosso melhoramento. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas com as reflexões necessárias, que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir as nossas próprias mazelas, para que a gente possa crescer, edificar, trabalhar em seu nome, Mestre. Que o Senhor possa envolver os nossos lares, as nossas famílias, que a gente possa ter uma noite de estudos proveitosa, harmoniosa, com bastantes ensinamentos, bastantes aprendizados. Muito obrigada por tudo, Senhor. Que a tua paz possa nos envolver, possa envolver o nosso planeta, possa envolver os nossos irmãos que nesse momento são mais necessitados do que nós. Nossos irmãos que estão vivendo os terrores da guerra, as perdas familiares, tantas situações complicadas que o Senhor está no controle, que o Senhor está organizando, direcionando, tentando nos ajudar da melhor forma possível. Muito obrigada por tudo, Mestre querido, que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, então, na noite de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre a parábola da figueira que secou. Essa parábola, assim como todas as outras, elas têm uma profundidade muito grande, né? A gente, é claro,
que fica muito na superfície, porque a gente ainda carece de muito conhecimento para entender a miúde, né? O que que Jesus estava tentando dizer para a gente. Mas a gente já consegue trazer para nós muita coisa importante para a nossa caminhada, para o nosso despertamento. Então, a parábola da figueira que secou, ela está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, nos versículos 12 a 14. Essa parábola ela é, de certa forma, curtinha, mas muito rica de conhecimentos, muito rica de uma mensagem muito preciosa para a nossa caminhada. Então, vou fazer para nós a leitura da parábola, para que a gente depois comece a fazer as nossas reflexões. E ela diz o seguinte: no dia seguinte, quando saíam de Betânia, teve fome. Jesus, né? Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia algum fruto. Mas nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Dirigindo-se à árvore, disse: ninguém jamais coma do teu fruto. E os seus discípulos o ouviram. Passando por ali de manhã, viram a figueira seca até as raízes. Pedro se lembrou e disse-lhe: Rabi, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Jesus respondeu-lhe: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crer que o que diz se realiza, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que recebestes, e assim será para vós. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então, essa parábola ela tem uma situação real, né, que aconteceu de fato. Ela traz, como sempre, Jesus trouxe para nós situações cotidianas. Ele trabalhava os seus conhecimentos. A pedagogia do mestre, né, era muito baseada no cotidiano, no que era visível, no que era palpável para nós, por conta da nossa dificuldade ainda em compreender o que ele precisava dizer para nós. Então, esse processo amoroso, esse processo pedagógico amoroso do mestre, fazia com que a gente, através das situações visuais, objetivas do cotidiano, viessem até nós os conhecimentos de que a gente precisava, ainda que muita coisa a gente não tenha compreendido naquela época, mas os ensinamentos não eram para ficar só naquela época, né? Como Jesus disse, estarei convosco até o fim dos tempos. E ele estará não só conosco em espírito, mas ele está conosco através do seu evangelho. Ele é atemporal. Não existe a gente estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras básicas e falar que já está ultrapassado. Isso não existe. O ensinamento é atemporal. É a base de conhecimento para a nossa caminhada. Então, voltando aqui à parábola, a gente sabe através da Bíblia, né, que esse momento ele aconteceu no dia seguinte, depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, ele e seus discípulos, no dia seguinte, eles estavam saindo de Betânia, que foi quando aconteceu essa situação do avistamento da figueira e todo esse ensinamento do mestre. E a primeira coisa que chama a nossa atenção quando a gente se depara com essa parábola é dizer que Jesus teve fome. É muito interessante, porque a gente vê em toda a passagem de Jesus pela terra, a gente não vê falando que Jesus teve fome. E é bem interessante porque ele se alimentava, certamente, enquanto encarnado, ele precisava do alimento físico, mas a gente sabe que principalmente o seu alimento era amoroso, o seu alimento era espiritual, e aqui diz que ele tinha fome. E a gente sabe que nada do que Jesus falou ou fez não tinha um propósito, né? Tudo trazia implícito ensinamento espiritual, profundo para a nossa caminhada.
E a gente começa a refletir, o que que é fome, né? A fome é uma busca. A fome é uma busca. Ela é o símbolo de que existe alguma necessidade a ser suprida. No caso, a fome, literalmente falando, a necessidade de alimento, daquilo que nutre, daquilo que dá forças. Então, o que que Jesus estava fazendo naquele momento? Jesus estava propagando, foi o que ele veio fazer em toda a sua caminhada, propagando a verdade divina. Ele veio buscar despertar nos nossos corações o amor, esse amor com A maiúsculo, esse amor verdadeiro, né? Então, a gente sabe que não deve lançar um olhar literal sobre as parábolas, porque elas são alegóricas, elas trazem figuras, trazem símbolos para que a gente possa hoje entender melhor o que que ele quis dizer para a gente. Então, Jesus teve fome. Fome de quê? Era uma fome biológica ou seria uma fome espiritual? Dadas as circunstâncias, ao que a gente sabe a respeito do Mestre, a respeito do Evangelho do Mestre, certamente foi uma fome espiritual. Quase que certamente, a gente não pode ser categórico. Mas o que leva a gente a pensar é que era uma fome espiritual, uma busca que Jesus foi fazer, né? Não para ele em si, mas para os discípulos que estavam ali com ele e para nós, seus discípulos, hoje. E aí foi quando Jesus avistou a figueira. E aí disse o seguinte na parábola, só para a gente lembrar. Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia algum fruto. Mas nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Olha que interessante. Era uma figueira coberta de folhagens, ou seja, era uma árvore que estava frondosa. E ele foi até essa árvore para saber se ela estava produzindo algum fruto. Mas ele não achou nada, a não ser folhas. Só tinha folhas, não tinha nem flores. Porque não era tempo de figos. E aí, a gente foi lá na Bíblia, para poder, no Evangelho de Marcos, para poder buscar entender um pouco mais sobre o que poderia estar sendo trazido em relação a essa figueira, em relação aos figos. E a gente foi na Bíblia de Estudo Nova Almeida, atualizada, que é uma Bíblia bem interessante, porque ela traz muitas explicações ao pé da página. E a gente encontra a seguinte informação lá: os frutos da figueira começam a aparecer quase na mesma época que as folhas, ou um pouco depois disso. Portanto, o surgimento de folhas em plena flor deveria ter indicado que o fruto na forma de figo já estava em desenvolvimento. Olha que interessante. Os frutos da figueira, os figos, eles aparecem na mesma época da folha. As folhagens aparecem e logo em seguida, né, ou simultaneamente, começam a aparecer as flores e os frutos, desculpa, os frutos, né? Então, os frutos já deveriam estar em desenvolvimento. Então, a gente tem mais uma informação interessante, olha. Os figos, eles somente aparecem nos meses de maio a novembro. Olha que interessante, estávamos no mês de abril, que foi a época da entrada triunfal de Jesus, que a gente tem a questão do Domingo de Ramos, né? Foi no mês de abril. Então, aquela árvore específica chamou a atenção de Jesus porque ela era temporã. Ou seja, no mês de abril, a figueira ainda não produz frutos. Ou seja, se ela produz frutos quando ela está com as folhagens, coberta de folhagens, aquela árvore no mês de abril não deveria estar coberta de folhagem. Porque se os frutos só aparecem de maio a novembro, aquela árvore então chamou a atenção de Jesus em relação às demais. Porque, com certeza, ele sabia que aquela árvore estava fora do tempo. Ela era temporã que se fala, né? Então, ele foi até ela buscando frutos. Mas ele sabia que não era tempo de figos. Ele não encontrou os frutos que ele buscava. Então, agora a gente para analisar. O que que esse movimento do mestre? A fome, o avistamento da figueira frondosa,
que era uma figueira temporã, que estava à frente do tempo, pelo que ela mostrava, pela sua aparência, ela deveria estar dando frutos, mas ela não estava. Então, o que isso quer dizer para nós hoje? O que ele estava tentando mostrar para os discípulos daquele tempo e para nós, que somos seus discípulos hoje? Então, uma informação interessante é que na Bíblia, quando se fala da figueira, ela tem uma relação intrínseca com o povo judeu. E Jesus sabia que o povo judeu estava afastado de Deus, ou seja, o povo escolhido estava afastado do seu propósito aqui na terra. Eles estavam afastados por causa dos rituais vazios, por causa do apego à legislação, às leis civis. Então, Jesus estava com fome de quê? Ele estava com fome do verdadeiro fruto da adoração, da verdadeira essência da fé em Deus, desse Deus único. Então, a fé é o fruto verdadeiro da adoração. E o que é a fé? No Evangelho segundo o Espiritismo, diz que é a virtude principal a ser desenvolvida por nós. A fé, que no Evangelho diz que é a mãe da esperança e da caridade. Então, Jesus foi buscar o fruto da fé. Qual é? Cadê? Cadê o fruto de toda a adoração? Cadê o fruto de todo o conhecimento? Cadê o fruto que deveria estar sendo produzido a partir de tudo que o povo estava recebendo? De todo o amparo espiritual, de todo o conhecimento, né? O que eles estavam fazendo com esse fruto? O que nós estamos fazendo com esse fruto? Não, com esses conhecimentos. O que a gente tem feito? Então, os corações ainda não estavam produzindo frutos. Não estavam produzindo de acordo com o que estavam recebendo. O mestre, então, ele aproveitou aquele momento, aproveitou aquela situação, para que ele trouxesse aos seus discípulos, nós e aqueles daquele tempo, essa lição, né? O que a gente precisa produzir, né? E a gente pergunta, tá, nós nos consideramos muitas vezes, e muitas vezes nós somos essas árvores cheias de folhas. Nós estamos produzindo frutos. O que nós estamos fazendo com os conhecimentos que vimos recebendo da espiritualidade? O Pai nos deu a semente, que é a nossa centelha divina, que a gente traz em nós. Jesus trouxe e traz para a gente até hoje a água viva do conhecimento, da verdade, para que a gente possa despertar e se desenvolver. Mas nós estamos frutificando? Ou será que com a figueira nós estamos somente aparentando as boas obras, aparentando que estamos fazendo o esforço que deveríamos estar fazendo, mas não estamos produzindo? Então, uma reflexão muito séria que a gente precisa fazer. Jesus tem vindo até nós, até hoje, com a fome das boas obras, porque todos somos chamados. Quando fala que muitos os chamados e poucos os escolhidos, porque poucos de nós estamos de fato produzindo os frutos, poucos de nós estamos de fato aproveitando as oportunidades de conhecimento que têm chegado até nós, as oportunidades de melhoramento, para de fato produzir bons frutos. Nós precisamos colaborar com a grande obra universal, que é a construção do amor, a construção do reino dos céus no nosso coração e, consequentemente, auxiliar os nossos irmãos a caminharem junto com a gente. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 9, ele diz o seguinte a esse respeito: a figueira que secou é o símbolo das pessoas que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada produzem de bom. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas vazios, todas as doutrinas sem base sólida. Então, aqui, o Kardec veio mostrar para a gente que essa figueira que secou, essa figueira é o símbolo das pessoas que nada estão produzindo, que estão simplesmente passando pela vida,
passando pela vida vivendo, aproveitando de acordo com os seus prazeres materiais, momentâneos, as suas paixões. Estão passando pela vida sem de fato fazer o que vieram fazer aqui, que é o seu desenvolvimento espiritual. E a gente tem percebido nesse momento do nosso planeta, né? A nosso redor, a gente tem percebido muitos irmãos que se encontram perdidos. Muitas vezes nós nos sentimos assim, né? Perdidos, sem direcionamento, um vazio existencial, uma angústia, uma tristeza, uma sensação de não pertencimento. Tudo isso está ligado, está conectado à nossa busca que precisamos fazer. Essa busca de conhecimento, porque a gente precisa buscar estudar o Evangelho do Mestre, os conhecimentos que trouxe para nós a espiritualidade através das obras básicas de Kardec, todo o trabalho que Kardec teve para a codificação, para que a gente pudesse compreender o Evangelho do Mestre, né? A gente precisa fazer essa busca. Mas será que a gente está fazendo? A gente está passando por um momento muito grave do planeta, um momento de necessidade de transformação, de necessidade de autoconhecimento, mas o vazio existencial está imperando. As crises de ansiedade, as crises depressivas, o desespero, a angústia, o medo, o pavor, a gente tem observado isso constantemente, a automutilação, o suicídio. Nossa, o que é isso? Isso tudo é fruto da falta de fé, mas da fé verdadeira, da fé sincera, dessa fé que é colocada para nós pelo Mestre, como aquela fé que move, que transforma, que faz com que a gente sinta paz e não desespero. Se a gente ainda está vivendo desespero, medo e angústia, a gente não está em paz e, portanto, a nossa fé não está consolidada, a nossa fé está vacilante. Então, a gente precisa buscar. A gente está precisando buscar mais exercitar, sentir. Porque a busca intelectual ela é mais fácil. Né? A gente buscar conhecimentos, a gente vai acumulando, e a gente vai criando folhas e folhas e folhas e aparentando um conhecimento que é um conhecimento intelectual apenas, não é um conhecimento moral. A gente não está trazendo em essência aquilo que tem recebido, a verdade, essa verdade que a gente tem recebido. Então, hoje, a gente consegue perceber, como o Evangelho trouxe para nós ali, que existem muitas pessoas que têm a aparência do bem, mas que em essência ainda não são boas. Muitas delas têm um magnetismo, têm um discurso bonito, têm uma oratória bonita, traz tantos estudos mesmo, tem um conhecimento da Bíblia profundo, tem um conhecimento do Evangelho profundo, da doutrina, conhece teorias, porém, muitas das vezes, usa esses conhecimentos para favorecer a sua visão pessoal, para favorecer o seu objetivo, que é muitas das vezes ludibriar, que é muitas das vezes alcançar posições de poder, cargos de poder, de liderança. Enfim, a gente sabe que isso acontece. A gente sabe que nós trazemos ainda muita maledicência dentro da gente. Todos nós trazemos. Alguns mais, outros menos, mas todos nós ainda temos luz e sombra dentro de nós, né? Infelizmente, muitos acabam tomando esses irmãos como verdadeiros exemplos de caminhada e acabam descambando aí por caminhos bastante equivocados, adquirindo dívidas para próximas encarnações, ou então acabam trazendo para si situações que trazem dor e dificuldade para essa encarnação ainda. Então, é algo que a gente precisa atentar. E isso é uma situação que Jesus trouxe nessa parábola, que é a gente também ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. A gente precisa ter a vigilância. A gente precisa estar atento às situações que chegam até nós. E termos o conhecimento necessário e a sabedoria para fazermos as escolhas adequadas. Para sabermos discernir o que realmente me serve enquanto bem e aquilo que não está trazendo bem para a minha vida. Isso é muito sério, porque, que nem no livro O Evangelho Redivivo, no livro 3, que isso é uma coleção de livros de estudo, né?
diz para a gente que esses irmãos são conhecidos como os falsos, identificados como os falsos profetas. Aqueles que conseguem envolver as pessoas nas suas artimanhas, com seu discurso bonito, às vezes com sua aparência bonita, mas acabam induzindo muitos a cometer equívocos muito sérios. Então, a árvore frondosa, cheia de folhas, né, ela é uma aparência. Jesus foi até ela buscando fruto e não encontrou. Portanto, ela só aparenta as boas obras. Ela só aparenta o bem, mas ela não está produzindo frutos bons, ou melhor, não está produzindo nenhum fruto, né? E a gente também pode entender que essa árvore frondosa são os irmãos que estão recebendo muito. Nós estamos recebendo muito. Nós estamos recebendo muitos conhecimentos da espiritualidade. Se a gente busca estudar, busca os grupos de estudo da nossa casa espírita, a gente percebe a misericórdia do Pai, o amor do Pai, o amor do Mestre por nós, o amor da espiritualidade amorosa por cada um de nós, trazendo para a gente tanto conhecimento, tanto descortinar do mundo espiritual para a gente entender o nosso propósito existencial. Mas nós estamos recebendo muito. Mas muitos de nós permanecemos na inutilidade. Ou seja, guarda o conhecimento. Guardar o conhecimento é, de fato, você não partilhar dele. Mas se você realmente está buscando conhecimento e você está sentindo esses conhecimentos, você está promovendo uma conexão com a espiritualidade do amor, você está promovendo uma conexão com o Pai, com o Mestre Jesus, com a nossa Mãe Santíssima. A gente começa a fazer uma conexão com essa esfera amorosa. E a gente se sente impelido naturalmente à prática do bem, porque a gente já está sentindo o bem, já está sentindo esse amor, ainda que a gente não consiga ainda compreender e não consiga sentir em essência esse amor verdadeiro, mas a gente consegue se sentir amado. E isso é o suficiente para que consigamos levar esse amor, levar esse cuidado, esse carinho para os nossos irmãos, esse amor fraterno que Jesus tanto pregou, que ele tanto vivenciou, exemplificou para a gente. Então, esses irmãos são aqueles que somente estão aparentando. E a gente se pergunta, porque tudo é sobre nós, né? Todos os conhecimentos que chegam até nós não é para a gente julgar o outro, primeiro que julgar nunca, não é para a gente apontar o dedo ou fazer análises do que o outro está fazendo, do que o outro deveria estar fazendo. É sempre um olhar direcionado a nós. E a gente se pergunta, qual é o papel que eu estou exercendo aqui na Terra enquanto espírito imortal? Qual é o papel que eu estou exercendo aqui na Terra enquanto discípulo do Mestre? Eu estou de fato sendo digno de dizer que sou um trabalhador da seara do Mestre? O que eu tenho feito com os conhecimentos que estão chegando até mim? Eu estou apenas acumulando folhas, produzindo folhas e folhas e folhas? Para eu me tornar belo, para eu me tornar frondoso, para eu chamar atenção, para eu me destacar? É isso? É esse o propósito? Então a gente não está mais em tempo de folhas. A transição planetária está aí. O auge da transição planetária está aí. A gente está vivendo situações muito difíceis. A gente está observando o quanto o mundo está chacoalhado, enquanto os espíritos estão sendo movimentados, mas movimentados pelo amor. E aqueles que se deixam movimentar pelo equívoco, pela sombra, também estão assim, em desespero, estão realizando situações difíceis, equivocadas, estão angariando débitos. Então, o momento é de frutos. E quantos irmãos estão produzindo apenas folhas, ou muitas das vezes nem as folhas, porque estão secos por dentro. Estão secos do amor, estão secos da paz, da luz, da busca espiritual. Quantos?
né? E a gente lembra daquela passagem que Jesus disse, que pelos frutos se reconhece a árvore. Quais os frutos que eu estou produzindo? Eu estou produzindo frutos. Esse é todo um questionamento que essa parábola traz para a gente. Tamanha riqueza de cada situação que Jesus trouxe para nós. Cada uma delas tem muito conhecimento. Isso é que a gente fica só na superfície, ainda tem muito mais que a gente ainda vai entender quando tiver maturidade espiritual para tanto, né? Jesus, então, veio advertir a nós, os seus discípulos, quanto à necessidade da gente viver a verdade. Não é conhecer só. O conhecimento é o primeiro passo. Se conhecer, a gente precisa para sentir, desenvolver o nosso sentimento. E a gente daí desenvolver as nossas boas práticas espirituais. E ele mostra, através dessa figueira, que ele mostra para a gente o que vai acontecer conosco se a gente não acompanhar a transição do planeta. Se a gente não acompanhar a transformação moral necessária para que aqui a gente permaneça quando a Terra for um planeta em regeneração. Porque a gente sabe que a transição planetária é uma transformação progressiva, ascendente. Não tem como a gente permanecer num planeta com uma vibração mais elevada, mantendo os nossos padrões vibratórios baixos. É como um imã, é da lei natural, é como um imã. Então, não vai atrair, a gente não vai ficar imantado, vamos dizer assim, à esfera terrestre. Nós seremos atraídos para planetas com vibrações compatíveis com a nossa. E aí, esses irmãos que estão fazendo essas escolhas equivocadas, que estão fazendo mau uso dos conhecimentos que estão recebendo, a vibração deles está permanecendo baixa. E aí, a gente já sabe, como o Evangelho nos alerta, a quem mais é dado, mais será cobrado. Mais ainda o peso da lei sobre esses irmãos. Porque a justiça divina é perfeita. Então, a gente precisa, em regime de urgência, modificar a nossa vibração, ou seja, vivenciar o Evangelho do Mestre, buscar conhecimento do mundo espiritual, buscar conhecimento para que a gente possa cada dia mais perceber, entender e sentir o amor do Pai sobre cada um de nós, o amor do Mestre por todos nós, pelo nosso planeta. A gente sentir, a gente poder sentir todo esse benefício que tem chegado até nós incessantemente através dos emissários do Mestre e a gente não tem dado valor. A gente não tem percebido, nós estamos imersos nessa atmosfera do automatismo, da tecnologia, do celular, das redes sociais. A gente não está espiritualmente conectado com o mais alto. E aí a gente reclama quando chegam em situações difíceis. A gente não quer sentir dor, a gente não quer sofrer, a gente não quer passar por dificuldades, por provas difíceis, a gente não quer. Mas quais são as buscas que nós estamos fazendo? O amor está aí para a gente poder usufruir dele da melhor forma possível. Então, na parábola continua, né? Dizendo que Jesus se dirigiu à árvore e disse: ninguém jamais coma do teu fruto. E os discípulos o ouviram. E aí, quando a gente, com um ouvido, um olhar mais desatento, mais despreparado, quando a gente faz uma interpretação literal dessa passagem, parece até que Jesus amaldiçoou a figueira, que muitos interpretam dessa forma, como Jesus tendo amaldiçoado e falou, nossa, aí já está uma contradição na Bíblia. Como é que Jesus ia amaldiçoar a árvore? Não, está tudo errado. É mais fácil dizer que o evangelho está errado do que a gente parar para poder analisar o nosso ponto de vista. Então, Jesus não amaldiçoou, como é que o amor amaldiçoa? Não tem lógica, de fato. Então, a gente precisa prestar mais atenção. Bem, Jesus não amaldiçoa ninguém, nada, nunca, jamais ele faria isso. Ele estava apenas fazendo uma demonstração de fé, de força de fé, e
fazendo uma demonstração da lei de causa e efeito, do quanto que a lei de causa e efeito exerce a sua força na nossa vida. Jesus não fazia nada que não fosse de acordo com as leis naturais. Nada, nada. Nunca contrariou as leis divinas, né? Na sua passagem aqui pela terra, nada do que ele fez, as curas, tudo estava de acordo com as leis. Então, ele estava simplesmente demonstrando para nós o quanto a gente precisa ter cuidado, quanto que a gente precisa despertar, prestar atenção, ser mais vigilante quanto ao que nós estamos fazendo na nossa caminhada. Porque a lei de causa e efeito, ela é incisiva. Ela vai recair sobre cada um de nós sempre, a gente é regido pelas leis divinas. Então não tem como escapar delas. Então, nada existe que contrarie a lei divina que permaneça impune. A gente sabe que Deus não castiga, que Jesus não amaldiçoa. A justiça do amor que pesa a sua mão sobre nós. As leis divinas precisam ser respeitadas, vivenciadas. Quando a gente se desvia do caminho, assim como quando a gente desobedece alguma lei na nossa sociedade, o que que acontece? A gente recebe a consequência do que a gente fez. Do mesmo jeito as leis divinas, do mesmo jeito mal comparando, né? A gente precisa prestar contas do que a gente fez, do que a gente está fazendo. Então, nós somos destinados à perfeição moral, nós estamos destinados à felicidade plena. Mas a gente somente vai conseguir alcançar essa felicidade plena se a gente empreender os nossos esforços necessários para que a gente se modifique. A gente sabe que aqui na Terra a gente não vai ter essa felicidade plena. Quando a gente lê lá, né, nos livros da codificação, que a felicidade não é deste mundo, muitos se tornam descrentes, muitos se tornam desesperançosos. Mas o que quis dizer, né? Que essa felicidade com F maiúsculo, plena, maravilhosa, perfeita, não é da Terra. Mas ninguém está aqui para sofrer. Nenhum de nós está aqui para sofrer. Nós estamos aqui para nos desenvolvermos pelo amor. E o amor não faz sofrer. Ainda que haja dor, a gente está aqui para ser feliz, dentro das nossas possibilidades. Ou pelo menos ter momentos de alegria, momentos de felicidade. A gente tem a experiência daquilo que nos aguarda e que é muito maior na vida futura, né? Então, se nós não fizermos o que viemos fazer aqui, que é a nossa mudança, vai acontecer o mesmo que aconteceu à figueira, e foi isso que Jesus quis mostrar para nós. Ele quis nos advertir. E, como diz a parábola, passando por ali de manhã, viram a figueira seca até as raízes. Pedro se lembrou e disse-lhe: Rabi, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. O que seria secar até as raízes? O livro do Evangelho Redivivo, livro 3, diz para a gente que o mal será destruído até as raízes, por causa da sua existência transitória entre nós. Nada do que é ruim, negativo, mal, aqui permanecerá, porque o destino da Terra, assim como o nosso destino, é a felicidade. Então não tem como o mal permanecer. E ele continua: com a lei do progresso, o reinado do bem se estabelecerá na Terra. Todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem para a humanidade cairão. E todos os homens deliberadamente inúteis por não ter posto em ação os recursos que traziam consigo, aqui não permanecerão. Como nós já explicamos anteriormente, não será mais compatível com a vibração do planeta Terra, que vai começar a vibrar mais do bem do que o mal, uma vibração mais elevada um pouco. Então, o mal aqui não vai poder permanecer. É uma existência transitória entre nós. Claro que no planeta em regeneração ainda existe o mal, ainda existe o equívoco. Porém, num planeta de provas e expiações, que é o que a gente vive agora, o mal, ele se sobrepõe, né? Ele aparece em maior quantidade do que o bem. Então, um outro ponto importante para a gente atentar, para a gente prestar atenção,
é que a gente precisa se empenhar para exercitar o bem, com uma vontade verdadeira, perseverante, mesmo a gente vendo situações difíceis, mesmo a gente, muitas das vezes, sendo conduzidos a pensar que tudo está dando errado, que tudo está desmoronando, que o mundo vai acabar. Não é isso. Se nós estamos, de fato, em comunhão com o Evangelho do Mestre, com os conhecimentos que ele trouxe para nós, é de grande equívoco a gente pensar dessa forma. Se a gente pensa dessa forma, tem alguma coisa que aí não está sendo compreendida, né? Então, a gente precisa ter esse olhar otimista da vida, mesmo com as dificuldades. Ah, é muito fácil falar. Não é questão de ser fácil falar, é uma questão da gente buscar entender o que está acontecendo, o processo espiritual pelo qual o planeta está passando. É claro que quando as dores chegam próximas a nós, quando chegam até nós, as coisas ficam difíceis. Muitas das vezes a gente derrapa e a gente começa a vacilar, né? A vacilar em relação à nossa fé. Por quê? Porque a gente não tem essa fé ainda consolidada, a gente ainda não tem trabalhado em nós essa fé verdadeira, essa confiança plena no Pai, nos desígnios do Pai. Por isso que a gente tem essa postura vacilante, né? E essa é uma batalha conosco mesmos. Então, a gente não precisa, e a gente nem está aqui para brigar com as manifestações do mal. A gente não está aqui para brigar com os seus emissários, como diz o Evangelho Redivivo. A gente está aqui em batalha conosco mesmos, na nossa intimidade. A busca é para a gente se desenvolver. Em consequência, a gente levar conosco os nossos irmãos, que se dispuserem a nos acompanhar na nossa caminhada, porque a gente está aqui junto, ninguém está aqui sozinho. Então, o Pai espera que a gente cresça e que a gente leve os nossos irmãos conosco. Então, é preciso esse esforço, é preciso essa vontade, esse esforço verdadeiro, empenhado em se transformar. É fácil? Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele deu para a gente o caminho. Ele já fez muito, ele deu para a gente o caminho. Cabe a nós nos esforçarmos para permanecer no caminho, né? Então, para que a gente consiga erradicar, né? Claro que não de uma vez só, porque o nosso processo ele é lento e gradual. Para a gente erradicar esse mal do nosso coração, a gente conta com 2 medicamentos muito importantes, muito poderosos, prescritos pelo médico Jesus, que são a fé e a oração, como ele nos ensina na própria parábola, ensinou o tempo todo, né? Jesus respondeu-lhe: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo: se alguém disser a esta montanha, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crer que o que diz se realiza, assim acontecerá. Por isso vos digo: tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que recebestes, e assim será para vós. E agora a gente analisa como que é interessante, né? Que Jesus está falando para os discípulos, porque eles, de certa forma, se assustaram. A nossa ignorância, né? Como a gente é até hoje, infelizmente, muito pouco a gente mudou de lá para cá. Então, eles se assustaram, de certa forma, com o que aconteceu à figueira. Nossa, Jesus amaldiçoou a figueira, né? Como eles falaram, a figueira que você amaldiçoou. E aí, Jesus quis mostrar para eles o poder da fé. Como ele já tinha dito para a gente anteriormente, que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente diria para essa montanha, se mova daqui para ali, ela se moveria. E que a gente já sabe que essa montanha são, de fato, os nossos próprios empecilhos interiores, as nossas próprias dificuldades. Então, se a gente trabalha essa fé, a gente consegue transpor as nossas montanhas, a gente consegue diluir os nossos problemas de forma amorosa, porque a gente já consegue entender, nossa, se eu estou passando por essa dificuldade, seja uma dificuldade no âmbito familiar, seja uma dificuldade no meu trabalho, seja uma dificuldade de saúde, física ou mental, enfim, qualquer dificuldade pela qual a gente esteja passando, a gente já consegue saber, entender pelo menos, ainda que seja difícil para nós não sofrermos, mas a gente já consegue entender que existe um propósito.
um propósito maior, um propósito pedagógico de crescimento espiritual para nós. É o preparo espiritual que está sendo feito na nossa vida. Então, a gente já consegue perceber isso. E a gente precisa trabalhar essa fé, precisa muito trabalhar essa confiança irrestrita. Ah, eu tenho fé, mas, coloquei o mais. Ai, mas eu estou sofrendo muito. Eu tenho fé, mas eu não vou suportar essa dificuldade. Claro que vai. Deus não dá uma cruz maior do que a gente possa carregar. Isso é fato, e nenhuma folha se cai sem a permissão do Pai, sem o conhecimento do Pai. Parecem frases marcadas, né? Mas elas são para a gente poder, de fato, interiorizar, para a gente poder, de fato, entender que realmente estamos nas mãos do Pai e nos colocarmos assim, submissos à vontade do Pai, que é perfeita e soberana. A gente não sabe nada. A gente não, se a gente pudesse escolher as situações, a gente escolheria de forma absolutamente equivocada. Só o Pai sabe o que cada um de nós precisa passar. Só o Pai sabe o quanto que a gente suporta, porque Ele conhece a gente em essência. Ele vê em nós o que a gente não é capaz de saber. Então, essa fé que a gente precisa trabalhar no nosso coração, na nossa vida, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de dificuldades, de provações o tempo todo, de situações bastante difíceis, seja conosco, seja no mundo. Essa fé é o que vai sustentar a gente nesse caminhar. E quando a gente vai no Evangelho, que fala que a maior das virtudes é a fé, a gente reforçando isso, no Evangelho segundo o Espiritismo está lá, que a maior das virtudes é a fé, e que ela é mãe da caridade e da esperança, diz o seguinte, que se a gente tiver fé, uma fé convicta, a confiança no Pai, a confiança no Mestre, nosso coração vai se encher de esperança. Mas esperança não é aquela que espera. A esperança, a alegria de viver, a alegria de estar aqui na Terra, a consciência de que é uma oportunidade maravilhosa que tantos irmãos do plano espiritual estão aguardando para poder experienciar. Então, essa esperança vai fazendo com que a gente trabalhe confiante, que a gente viva cada dia com mais confiança de que tudo está sendo guiado, tudo está acontecendo com a permissão, com o consentimento do Pai, do Mestre Jesus, com o cuidado e o carinho da espiritualidade superior a nós. Então, a gente precisa trabalhar essa fé no mais alto e também a fé em nós mesmos. Quantas vezes a gente se acha tão incapaz de realizar as coisas, né? De lidar com as situações de uma forma positiva, de transpor as dificuldades, a gente se acha pequeno, se acha mínimo, não, não vou conseguir, ai, não, eu sou muito fraca, não, isso é demais para mim. Não é. A gente precisa trabalhar também essa fé em nós mesmos, a gente entender a nossa condição espiritual, a gente entender que nós temos ainda muitas dificuldades, que nós ainda estamos, como diz, né, no Evangelho, mais para a espiritualidade do Livro dos Espíritos, nós estamos mais para o começo do que para o fim da caminhada, que é uma caminhada infinita, a gente sabe, mas o fim no sentido de sermos espíritos puros. Então, a gente precisa entender todo esse processo espiritual. Olha a importância disso. Para a gente poder, não, eu vou tentar sempre fazer o meu melhor. Eu vou sempre me esforçar para realizar o bem, para sentir o bem, para entender os desígnios do Pai da melhor forma que eu puder. Eu vou me equivocar, mas está tudo bem. Está tudo bem se eu procurar melhorar, se eu procurar não cometer mais esse equívoco. Se eu cometer, bom, eu não posso ficar me culpando, mas eu também não posso deixar de entender, de prestar atenção em mim, porque eu preciso modificar determinada conduta, determinada forma de pensar e de sentir. Isso que Jesus trouxe para a gente com as bem-aventuranças. Ele não disse para nós que seríamos perfeitos, que viveríamos uma vida perfeita. Ele falou dos aflitos, dos que choram, dos que têm fome. Olha quantas situações e muitas outras que Jesus trouxe no Sermão da Montanha,
mostrando para nós que essas situações difíceis iam acontecer, sim, mas que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, essas situações não serão tão pesadas, né? Então a gente é leve, seriam leves, mais leves na nossa caminhada. E é o que a gente precisa buscar. Jesus estava movimentando a nossa centelha divina, ele estava fazendo com que a gente trabalhasse essa centelha que já traz todas as virtudes ali, a gente traz todas as virtudes, a gente tem a calma, tem a paz, a tolerância, a benevolência, a gente já traz na nossa centelha divina todas as virtudes para serem trabalhadas. O que Jesus faz? Jesus movimenta essas virtudes como? Através das situações, através das provas da nossa caminhada. A gente está sendo mexido lá na nossa essência. E cego é aquele que não enxerga que cada dificuldade, cada pedrinha no caminho é uma oportunidade de movimentar as nossas virtudes, de movimentar para que um dia elas se tornem efetivas na nossa vida. E Jesus fala então, ele falou da fé e ele fala também da oração, né? Ele fala, e quando estiverdes orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então ele trouxe para nós esses dois remedinhos maravilhosos, a fé e a oração. Mais uma vez, ele coloca a importância da oração na nossa vida. É através dela que a gente entra em comunhão com o Pai, entra em comunhão com o Mestre Jesus, com a espiritualidade amiga, que a gente entra em comunhão conosco, para a gente poder ouvir o que nosso coração, o que nós em essência estamos verdadeiramente sentindo, o que está me trazendo angústia, o que está me trazendo desconforto, por que eu estou me sentindo impaciente, por que eu estou me sentindo injustiçado, o que está fazendo com que eu sinta esse desconforto. É um momento de oração, esse momento de introspecção, né? Da gente entrar na nossa casa espiritual para entender as nossas reais necessidades. Que, como ele diz, quando a gente elevar o pensamento ao Pai, se a gente fizer isso de coração aberto, entendendo as nossas verdadeiras necessidades, as que a gente consegue alcançar, né? A gente vai conseguir receber aquilo que a gente precisa. A gente sempre recebe, sempre. Nenhuma oração fica sem ser ouvida, sem ser atendida, mas ela é atendida na nossa real necessidade, não aquilo que a gente muitas das vezes acha que precisa e não precisa. Então Jesus sabia que mesmo a gente tendo a fé e a oração como nossas aliadas, ainda não é possível a gente eliminar todo o mal que existe no nosso coração. Não é o tempo disso ainda, a gente ainda não consegue. Ainda não é o momento espiritual que a gente está vivendo, mas a gente vai chegar lá, se a gente se esforçar. Então, sabendo disso, ele mostra que praticar o bem também implica também perdoar as ofensas. E exatamente o que ele já tinha nos alertado: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí estão toda a lei e os profetas, ou seja, a gente amar a Deus, ou seja, compreendendo que os desígnios dele são maiores do que os nossos, do que a nossa capacidade de compreensão, e a gente amando, se amando e amando o nosso próximo. Então, o perdão está implícito, está aí, que não tem como você amar e ter mágoa. São coisas totalmente opostas, né? Interessante a gente analisar que quem é que precisa perdoar? Aquele que se sentiu magoado. E quem foi que se sentiu magoado? Aquele que traz o orgulho ali dentro, que sentiu seu orgulho ferido, né? O egoísmo, que a gente sabe que são as grandes chagas da humanidade, e a gente sabe que o egoísmo é o pai de todas as nossas dificuldades,
o pai do nosso ego, vamos dizer assim, o egoísmo, que dele vem todas as outras vicissitudes pelas quais a gente passa, porque é a gente que se causa, né? Então, se você traz a mágoa no coração, você precisa perdoar. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é esquecer no sentido que, não posso esquecer que fulano fez. Não, é não esquecer no sentido de aprendizado. Trazer aquele aprendizado daquela situação para a minha vida. Aí é não esquecer. Mas é a gente realmente movimentar esse amor que traz. A gente traz esse amor no nosso coração. A gente botar ele em movimento. E não esse ego feio que a gente tem de rancoroso, egoísta, orgulhoso. Como é que fulano falou assim comigo? Que direito que ele tem de fazer isso? Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado, né? E se eu não consigo diminuir o meu egoísmo, suplantar, eu vou ter grandes dificuldades em perdoar. Eu vou ter grandes dificuldades em me perdoar, que é algo muito sério também, que traz muitas dificuldades na nossa caminhada. A dificuldade do auto-perdão. E a gente lembra também da oração do Pai Nosso, que ele dizia, Jesus ensinou para a gente, que diz o seguinte, que Deus nos perdoe na mesma medida que nós perdoamos. Então, o perdão aí, Jesus mostrando para a gente que ele é fundamental, tanto perdoarmos a nós mesmos como ao próximo, é fundamental para esse processo de crescimento espiritual, para os frutos que a gente quer produzir. É preciso o trabalho interior, o trabalho espiritual para produzir bons frutos, para produzir frutos. Então, tendo em vista tudo isso que a gente pôde entender da parábola da figueira que secou, a gente pode entender que Jesus, ele estava tentando ensinar para a gente a ter um olhar cuidadoso, tanto em relação ao nosso próximo, que pode enganar os nossos olhos, pode enganar os nossos corações, com a sua abundância de folhas, como também em relação a nós mesmos. A gente tem que ter muito cuidado. A gente precisa se analisar, a gente precisa se conhecer. A gente não tem como extinguir o mal do outro. Isso aí fica a cargo da lei do amor, da vida, da caminhada, do Pai, oferecendo, né, as oportunidades. A gente cabe o esforço para que a gente reconheça o mal que ainda traz em nós mesmos e que a gente tenha força de vontade para transformar isso. É preciso a vontade, ela é necessária para que nós sejamos árvores que deem não só frutos, mas frutos bons, que não sejam frutos maus, mas frutos bons. Então aí está um ensinamento muito importante, que a gente trabalhe o nosso autoconhecimento, o auto-perdão, o auto-amor, que a gente trabalhe todos os sentimentos positivos na nossa caminhada, para que a gente consiga produzir bons frutos, para que a gente consiga ser bom tanto para a gente quanto para o próximo. E a fome de Jesus vai ser saciada somente quando não houver mais nenhuma alma sofrendo aqui na Terra. Enquanto isso, ele alimenta a gente com seu evangelho, ele sacia a nossa sede com a água viva da verdade, e cabe a nós crescer, desenvolver, produzir folhas, flores e frutos bastante saborosos. E que nós sejamos bons discípulos da seara do Mestre, que é isso que ele veio trazendo para nós com essa parábola. Que sejamos bons no melhor da nossa capacidade, no melhor da nossa condição. Que a bondade seja o bem, a bondade, a benevolência, o amor sejam a base que guia a nossa caminhada, né? Bom, muito grata a todos por ter me ouvido, por ter me ajudado, sim, para que eu conseguisse empreender essas análises, né, que a gente consiga trazer para a nossa vida, de fato, porque a gente estuda, a gente analisa, mas muitas vezes é difícil. A gente tem muita dificuldade em colocar em prática, mas a dificuldade nunca é empecilho.
né? Não é o impossível. Então, meus irmãos, eu convido a todos para que a gente leve novamente os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, em agradecimento sempre, né, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, de estarmos reunidos na nossa amada Casa da Paz, esse lugar que traz tanta paz para a gente, tanto amor, tanto acolhimento. Mestre Jesus, obrigada por essa maravilhosa noite de estudos, em que a gente pôde enxergar mais um pouquinho, tirar mais um pouquinho o véu das letras, das palavras, para o nosso conhecimento espiritual, Mestre. Obrigada, Senhor, pelo seu amor, pelo tanto que o Senhor foi amoroso em relação às nossas faltas, às nossas dificuldades, o tanto que o Senhor é benevolente para com cada um de nós, compreendendo o nosso momento evolutivo, compreendendo as nossas dificuldades, porque o Senhor também já passou por elas, Senhor. Muito obrigada, Mestre querido, por estar conosco. Que o Senhor abençoe cada um de nós, que o Senhor abençoe a Casa da Paz, que o Senhor abençoe o nosso planeta, Mestre. Abençoe os nossos irmãos que estejam em sofrimento, que o Senhor possa amparar as dores do mundo com o seu amor tão perfeito e maravilhoso. Muito obrigada por tudo, Mestre querido. Que o Senhor fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, uma boa noite a todos. Que o Mestre Jesus esteja com cada um de vocês, amparando, e que nós tenhamos a misericórdia de que durante a nossa emancipação do sono a gente consiga estudar, trabalhar, que a gente consiga amparar e ser amparado. Até a próxima. Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus.